gente perceber. Então, é a segunda parte dessa primeira conversa que a gente teve aqui. Para falar sobre o painel Hub de Inovação, que bicho é esse? Convido a nossa moderadora, Ivana Sena, que é analista do Sebrae Paraíba e gestora do projeto de ecossistema de inovação em Campina Grande. Salva de palmas. Também Fabiana Medeiros, supervisora do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Projetos do Sebrae Paraíba. Johnny Laranjeira, gerente de inovação do Armazém de Criatividade e COO do Cote Aqui. E Taiguara Rangel, gestor de produtos digitais da Rede Paraíba. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Cronometrar o tempo aqui. Vamos lá, gente, falar aí sobre essa temática, Hub de Inovação. Que bicho é esse? O que é que nós temos para falar aqui de Hub de Inovação? Então, nesse painel, nós temos aqui o Johnny, que é o gestor lá do Armazém da Criatividade, o Taiguara, que trabalha lá com produtos sobre meios de comunicação digital, e a Fabiana. Então, eu queria que o Johnny falasse um pouquinho para a gente Hub de Inovação, o conceito de Hub de Inovação, o que é essa pegada, para que as pessoas aqui possam entender, apesar que nós já temos tudo isso, mas de forma não conectada. Johnny, com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? É bem importante, né, a gente ter começado essa conversa logo após ter falado tanto em comunidade, porque quando a gente fala de Hub de Inovação, quem conhece assim, um hub, aquele equipamento que conecta fios, o hub de inovação funciona quase desse mesmo formato. Então, o hub está para conectar todas as hélices de uma sociedade, né? O hub ele conecta quem trabalha com inovação em tecnologia, com o mercado, com a educação, seja com universidades ou escolas, e a partir disso ele também não só conecta, mas ele também traduz. Ele tem uma teclazinha SAP lá dentro que é exatamente traduzir aquelas demandas que chegam do mercado para poder serem resolvidas realmente com soluções inovadoras, aquelas demandas que chegam do mercado para também serem estudadas por pesquisas de desenvolvimento pelas universidades, e aquelas startups que querem apresentar aquela solução, né, que já estão desenvolvendo depois de identificar aquela problemática, aquele desafio também de sociedade, seja com impacto ou realmente alguma coisa voltada para o mercado, apresentar para o mercado absorver. Então, o Hub ele funciona exatamente como uma conexão entre todas as pessoas que se compõem a sociedade. Ok. Johnny, você falou em conexão, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história até chegar ao Hub lá do Armazém da Criatividade em Caruaru. Fala um pouquinho da tua trajetória. Massa. Também venho do mundo de startups, né? Em 2015, a gente fundou o Cote Aqui, que é uma startup que trabalha com construção civil. E de 2015, a gente passou por alguns processos, basicamente uma jornada empreendedora como toda startup, né? Pré-incubação, incubação, aceleração. E em 2018, 2017, a gente foi investido por um venture capital lá de Florianópolis, onde a gente foi para lá, passou um tempo por lá. E voltamos para Pernambuco em 2018, onde a gente continuou desenvolvendo nosso trabalho. Só que eu comecei a gostar tanto desse ambiente, né? Principalmente de impactar pessoas, de conversar com pessoas, de entender como que a gente pode somar, né? De usar o conhecimento que a gente vem adquirindo todos os dias e a gente passar esse conhecimento, que é extremamente importante, porque eu vi vamos dizer assim, um déficit muito grande de acessibilidade para o mercado. O mercado ele não sabe se comunicar direito com startup e isso eu vi que era algo cultural, comportamental. Em 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar numa aceleradora privada, e passei um ano trabalhando com aceleração de startups.
E foi quando eu sentei na outra cadeira, mas também não deixei a minha startup, né? Então eu estava dos dois lados. Foi muito importante esse movimento para poder entender exatamente o que era que eu estava construindo, porque como que eu poderia melhorar a vida de uma startup acelerada por ter também uma startup. E em 2020, logo antes da pandemia, eu fui convidado a trabalhar no Porto Digital com inovação aberta. Então, foi quando eu comecei a entender demandas da indústria diretamente, para transformar aqueles desafios em briefs de inovação, para que a gente pudesse lançar esses briefs de inovação para o mercado nacional, para captar startups ou negócios inovadores e também pesquisas, tá? Então, foi algo que a gente desenhou que pudesse conectar startups que já têm alguma solução desenvolvida com pesquisas acadêmicas que já tenham alguma informação adicional sobre aquelas tecnologias necessárias, e a gente conseguir juntar tudo isso para resolver um problema real de indústria. E isso, para mim, assim, foi um divisor de águas, né? Nesse meu tempo, eu também estava fazendo mestrado na área de design, estudos de futuro, design especulativo, aí eu começou a conectar um monte de pontos, assim, eu me perdi várias vezes nessas conexões, mas depois eu me achava que era importante. E acabou que em 2020, no segundo semestre, eu sou de Caruaru, né? O Porto Digital já tinha feito um movimento de interiorização para Caruaru em 2015. Com a pandemia, esse movimento tinha parado as operações por um tempo, graças aos lockdowns. Em outubro de 2020, eu fui convidado a voltar para Caruaru e tocar esse sistema avançado do Porto Digital, que é o Armazém da Criatividade. O que, para mim, foi um friozinho na barriga, né, de voltar para casa, voltar para Caruaru, tanto tempo fora, toda essa questão assim, de sair para buscar um ambiente mais desenvolvido, para entender como é que é tudo lá fora, enfim. E eu ainda, na minha cabeça, assim, eu pretendia voltar para Caruaru justamente para levar toda essa bagagem de coisas que eu saí adquirindo nessa jornada, mas eu não sabia se era a hora, né? Mas acabou que foi, né? E em 2020, em outubro de 2020, a gente reativou as operações do Armazém da Criatividade, que é esse sistema avançado do Porto, onde a gente trabalha de toda a jornada empreendedora, inovação aberta, e a gente se coloca como um hub de inovação, porque a gente conecta o mercado, as universidades, o ambiente de inovação, né, as startups nascentes daquela região, não só Caruaru, mas da região agrestina toda do estado. E foi extremamente importante ter vivenciado um pouco de cada coisa, ter conectado com muita gente. O pessoal falando aqui anteriormente, eu estava, tipo, um filme passando na minha cabeça, porque é isso, quando a gente começa a viver o ambiente de inovação, viver as comunidades de inovação, você começa a ver como que tudo é diferente. Você realmente se conecta, as pessoas realmente querem conversar com você, querem lhe ensinar, o que é massa, né? E você passa a entender que isso é extremamente importante, né? Tipo, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria tão confortável sentado aqui conversando num palco, assim. Isso, você viveu todo o processo de um hub, né? Exato. Pegando um pouquinho da tua fala, eu queria que Fabiana falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da inovação aberta. Fabiana, o que é que nós podemos entender aqui na linguagem para os empreendedores, o que seria a inovação aberta, para que a gente possa fazer um gancho aí com o hub de inovação. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para tirar minha máscara, para que vocês me consigam escutar melhor. É uma gratidão estar aqui. Meu nome é Fabiana Medeiros. Hoje eu atuo na supervisão do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Projetos do Senai da Paraíba. E sou líder de comunidade do Inovativa Brasil. E eu fico impressionada escutando os nossos colegas, a gente fica se enquadrando no contexto. E eu já antecipo aqui que quando a gente entra nesse universo, Lucas, a gente não consegue mais sair. É impressionante, é apaixonante, na verdade. A gente atua fortemente, Ivana, e falar de inovação aberta, e a gente já ouviu falar muito aqui, quantas pessoas já, quantos atores, eu digo atores porque esse palco é um show do conhecimento, Lucas, é um show da parte da ânsia de você poder facilitar a vida de um empreendedor, de uma startup que está ali iniciando, que está ali com a vontade de crescer. Então, a gente atua
E quantas pessoas já não passaram por esse palco falando de conexão? Quantas? E não é utopia, assim, às vezes a pessoa acha uma coisa tão intangível, Ivana, mas é alcançável em si. Eu vi o colega aqui, antecipou, falando na questão que tenta, vai tentando, e um dia consegue. E eu digo que consegue porque consegue sim. Eu acho que se você não conseguir investir e você não conseguir convencer aquele para acreditar na sua ideia, e se você não acreditar, quem é que vai acreditar na sua ideia? Então, inovação aberta, eu vou resumir e igualar com uma palavra: conexão. A inovação aberta não só é um espaço, é uma vivência, é um habitat, enfim. É a inovação que trabalha com várias vertentes. A gente percebe hoje pela manhã, se falou muito de disrupção, a cultura da disrupção, o mindset, a mudança de mentalidade. E eu estou aqui nos assistindo, o Lucas, ele tem expertise nisso, é um mentor na área de empreendedorismo, na área de educação empreendedora, e ele sabe muito bem o que é essa mudança de mentalidade. Então, eu digo muito, Ivana, que essa mudança de mentalidade, ela vem para dar o start para a inovação aberta. Não tem aquela questão quando você se depara com algo e fala assim, eu estou aberto para receber isso. Então, a incorporação das instituições, dos atores, estarem abertos para receber essa mudança de cultura, esse mindset, como a gente gosta muito de incorporar. E os principais atores somos nós. Agora, quando eu falo em nós, Ivana, eu falo nas pessoas. Eu estava participando de uma capacitação essa semana e pediram para eu citar 3 tipos de tecnologias de ponta, Morgana. 3 tipos de tecnologias de ponta. E eu só quero citar 2. Comunicação e pessoas. E todo mundo ficou quieto, assim. Poxa, a gente falou em tecnologia. Eu digo, pessoal, se não tiver a pessoa, se não tiver o ser humano, se não tiver a gente na ponta trabalhando, pensando, as máquinas, por mais estrutura que tivessem, por mais tecnologias que estejam embutidas, incubadas, ou seja qual o nome que vocês queiram dar, não funcionam. Não funcionam. Um jantar pode estar um banquete numa mesa dentro de uma reunião, enfim. Se não tiver as pessoas para comer o jantar, se deliciar, Lucas, do jantar, não funciona. Então, eu acredito muito que o ator principal é a pessoa que movimenta e a pessoa que tem essa mudança na mentalidade. Você tem que estar aberto, né? A inovação aberta não é utopia, como eu já falei, mas é você estar pronto para receber algo. É você pensar na mudança, é você sair da zona de conforto, é você respirar e acreditar na cultura da educação empreendedora, Ivana. E falou muito aqui, o nosso colega Jordão Jorge falou muito assim, não deixem de estudar. Nossa, eu confesso que eu me arrepiei toda, porque esse é um do meu lema que eu levo para as minhas falas, para as startups que hoje a gente tem como parceria com o Sebrae, com o IEL, nós estamos aqui, por incrível que pareça, nessa estrutura que roda o Hub Paraíba, que é o programa de pré-aceleração de Campina Grande, da Paraíba, e a gente fala muito nisso, no investimento dessa galera aí que está louca para empreender, e quer falar com uma instituição, procura a gente. Eu acho que o não a gente já tem. Então, a inovação aberta é a conexão. E a conexão vai ter início no seu interior. Você se conectar. Você está pronto para se conectar? Então, cabe essa mentalidade, cabe você aceitar que o momento chegou. Eu acho que é nessa vibe, eu não sei se atendeu, Ivana, o questionamento, mas eu acho que a gente pode começar um diálogozinho dentro dessa vertente da mudança de mentalidade. Tá. Então, pegando a fala de Johnny com a de Fabiana, podemos fazer um ganchinho aí e dizer que a inovação aberta tem tudo a ver com o propósito do Hub, tá? Que é a questão de mudança de mentalidade das pessoas, é a mudança do modelo que tem que ser vivido, é o agora, é a junção, é a conexão tanto das grandes corporações como das startups, né? Aí nós pegamos o Hub de Inovação,
que a gente costuma conhecer nas nossas experiências aí no Brasil, em São Paulo, né? Eles estão no modelo de trabalhar essas duas vertentes. Tanto ter as grandes corporações, como também ter as startups. As grandes corporações, elas buscam trabalhar em cima desse modelo digital que as startups sabem fazer bem, né? E as grandes corporações, elas estão travadas no tradicional. Então, elas buscam um hub de inovação para fazer essa conexão com as startups que estão ali para desenhar seu modelo de negócio, que estão ali para buscar o mercado. Então, assim, pegando um pouquinho do resumo do que Fabiana e Johnny falou, o Hub de Inovação tem tudo a ver com inovação aberta. E aí eu queria puxar o Taiguara para falar um pouquinho sobre a questão da comunicação, essa ferramenta de comunicação. O que é que tem a ver com o Hub de Inovação? O que é que ela proporciona para um Hub de Inovação? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Meu nome é Taiguara, sou gestor de produtos web da Rede Paraíba de Comunicação. Minha formação é no jornalismo. Comecei no finado jornalismo impresso aqui do Jornal da Paraíba, que aos poucos foi migrando para o digital, né? Passei pelo G1, Globo Esporte, enfim, supervisor de áreas web, e sempre tive essa veia de buscar a área digital, né? Sempre foi meu sonho trabalhar na área digital, exatamente por estar nessa ponta da inovação, exatamente por ser acho que quem irradia, né, a inovação para os outros veículos da comunicação, para as outras plataformas de mídia, né? E agradeço demais, né, por poder estar presente aqui. É um excelente momento de absorção para mim, né, enquanto profissional, e de poder trocar essas ideias com vocês. Sempre é muito prazeroso para mim. E o negócio da comunicação, ou a forma de se fazer comunicação, seja nas pequenas iniciativas, né, seja no empreendedorismo, seja numa startup, seja numa grande empresa, mesmo as mais tradicionais, ela mudou muito, principalmente nos últimos 5 anos. Eu costumo sempre dizer que o negócio da comunicação, a forma de se fazer comunicação, ali por volta dos anos 2000 até 2010, 2015, quando as redes sociais começaram a atrair muito mais a atenção, né, das pessoas do que os veículos tradicionais, essa forma começou a mudar. Foi aí que deu o clique, o start, né, em muita gente que estava, de certa forma, deitada eternamente em berço esplêndido ali, comunicando da mesma forma, né, se relacionando com os atores sociais da mesma forma como se fazia em décadas e décadas e décadas anteriores. A partir daí, né, todas as empresas de comunicação, das pequenas às grandes iniciativas, passaram a olhar mais para a área digital com muito mais carinho, né, tanto para pessoas internas, né, dentro da área da comunicação, quanto para figuras externas com as quais a produção de conteúdo, o jornalismo e a tecnologia, né, podem se associar. E foi a partir daí que, enfim, foi aí que eu também tive essa oportunidade, né? Eu comecei jornalismo digital em 2012, né, no portal G1. Depois fui trabalhar lá em Caruaru, na TV Asa Branca, né? Fui supervisor da área web lá na TV Casa Branca, na TV Asa Branca. Depois, em 2016, voltei para a Rede Paraíba, né? Exatamente, né, por esses lugares onde passei, com essa missão de desenvolver, né, tentar, né, iniciar ali essa fagulha desses produtos digitais na área da comunicação e como nós poderíamos, né, nos associar a essas plataformas, a essas novidades que os empreendedores estavam, né, trazendo para a comunicação. Dito isso, em 2016, a gente teve uma migração plena do Jornal da Paraíba para o 100% digital, né? O Jornal da Paraíba hoje, né, é uma plataforma 100% digital.
porque eu vou trazer exatamente o exemplo do Jornal da Paraíba. Ele passou por uma repaginação agora, né, em 2021, onde ele completou 50 anos de existência. O jornal havia sido fundado em 1971, e o Jornal da Paraíba está sendo a nossa experiência de startup, por assim dizer, onde a gente tenta criar, né, vários projetos, pequenos ou grandes projetos, usando metodologias de startup, usando metodologias, né, sempre pensando ali um MVP, onde a gente pode criar, né, pequenos núcleos de trabalho em projetos onde a gente desenvolve uma plataforma. E aí eu vou trazer, acho que o primeiro exemplo, o exemplo mais impactante aqui, conhecido pelo menos, do que aconteceu esse ano, que foi a primeira transmissão do Campeonato Paraibano, né, do Campeonato Paraibano de Futebol, inteiramente nas plataformas digitais. Pela primeira vez desde que existe o Campeonato Paraibano de Futebol. Mais um caso, o negócio futebol, por quê? Né? Trazendo exatamente esses dois exemplos. O negócio futebol também acabou sendo feito da mesma forma como sempre se fez, enfim, de forma relativamente amadora, né? Até que se surgiu, né, um problema para os times, os dirigentes e a Federação de Futebol, pandemia, né? A pandemia, obviamente, em diversos setores ajudou a acelerar muita coisa, apesar enfim, do grande problema que ela é. E no mundo do futebol, juntamente com no mundo da comunicação, isso acabou sendo o casamento que tornou possível, né, que fosse feita a transmissão do Campeonato Paraibano, né, em uma plataforma que a gente levou algo ali entre 15 e 30 dias para desenvolver. Uma plataforma de transmissão de um Campeonato Paraibano, um negócio gigantesco que exigiu ali 3, 4 meses de trabalho na operação de transmissão, né? A gente levou algo entre 15 e 30 dias. Mas por que a gente levou tão pouco tempo para desenvolvê-lo? A gente tinha diversos sistemas, né, diversas mentes já trabalhando em outros sistemas que tinham como se conectar um ao outro. Basicamente um hub digital, né, onde a gente juntou um sistema, por exemplo, que fazia um login e cadastro, com outro sistema onde se fazia uma compra, com um outro sistema onde se fazia uma transmissão, né? Então, ao fazer a adaptação desses 3 sistemas, em 15 dias a gente conseguiu, né, colocar no ar um produto da magnitude de uma transmissão de Campeonato Paraibano, um projeto que gira na casa das centenas de milhares de reais, e que só foi possível porque a gente já tinha mentes por trás trabalhando, tanto na comunicação quanto na tecnologia, área de TI, engenharia, administrativo, financeiro, tudo mais. Mas a gente tinha as pessoas certas pensando, né, coisas diferentes que a gente conseguiu associar, né, através dessa mentalidade pensada para a inovação, e a partir disso, né, a gente conseguiu desenvolver esse produto. E eu estou citando esse case exatamente porque, a partir dele, a gente conseguiu enxergar que o Jornal da Paraíba e a Rede Paraíba teriam como fazer esse trabalho que, pelo menos a nível Paraíba, né, espero que a gente consiga fazer isso a nível nacional, talvez ainda mais, que a gente consegue fazer um diferencial, que é essa conexão entre o analógico e o digital, né, na forma de comunicar, tanto comunicar entre nichos, né, se associando a algumas plataformas. Não sei se vocês já viram em algum momento, por exemplo, um antigo projeto que a gente já teve junto à Universidade Federal, que era o Eu Fiscal, né, onde tinha toda uma plataforma de análise de dados, de acompanhamento do trabalho dos políticos, enfim, das prefeituras, dos deputados e tudo mais. Mas, a partir de então, a gente consegue perceber que a gente sempre consegue criar, enfim, conseguimos iniciar esse ecossistema dentro dessa plataforma e, a partir daí, desenvolver uma série de produtos, uma série de novos produtos, né? Alguns já estão
foram adaptados, funcionavam apenas no analógico e passaram a ter uma associação ao digital, né? O baú junino, por exemplo, que é uma ferramenta para... Não tivemos São João no ano de 2021, então desenvolvemos um produto onde as pessoas conseguiam, né, meio que matar a saudade do São João, né, enviando ali a vitrine junina e tudo mais. As pessoas faziam uma decoração, enviavam aquelas imagens e tudo mais. A gente teve o projeto do Lá Vem o Enem, que é um projeto também já muito consolidado, que veio, né, do analógico e agora vai migrando cada vez mais para o digital, onde a gente tem centenas de milhares de estudantes impactados, onde a gente faz a correção de redações, eles escrevem a redação manualmente e a gente faz uma correção gratuita ali de mais de 1.000 redações por mês, né, usando uma plataforma digital também. Então, esses vários projetos, né, que foram desenvolvidos, alguns no universo analógico, alguns já pensando no meio digital, a gente começou a criar, né, dentro desse ecossistema do Jornal da Paraíba e da Rede Paraíba, essa forma de comunicar as pessoas, e aí é onde está o mote, acho, talvez, da grande dificuldade que a gente tem em relação à inovação, né, como fazer as pessoas entenderem, né, a utilização daquela inovação, como usar aquela inovação. Enfim, para não me estender muito, todos os pequenos, por mais que a gente olhe assim e dizer, fazer uma plataforma de transmissão, de streaming, é simples, né? Fazer a transmissão, desculpa, assistir, né? Você faz um cadastro, efetua a sua compra e começa a assistir. Cara, dentro da Paraíba, a gente tem milhares de pessoas que não sabiam sequer como fazia cadastro, como se cadastrava, como se passava ali um número de cartão, como assistir, como eu dou o play, como é que eu faço para colocar isso na tela da minha televisão. Então, toda essa comunicação, né, com os usuários, a gente só foi aprendendo ao longo da jornada, né? Uma coisa totalmente inesperada, porque dentro da nossa lógica, né, que, enfim, trabalhando no digital, trabalhando na inovação, a gente achava que todo mundo sabia operar, né? Aquilo ali era simples, era relativamente simples. A partir do momento em que a gente foi desenvolvendo, né, e colocando o produto no mercado, é que a gente foi percebendo o quanto ele precisava ser atualizado, alterado, enfim, passou por diversos updates e basicamente é essa mensagem, né, que eu queria deixar para vocês, né? A entrega, né, de um produto, quando vocês desenvolvem, né, ali na startup, sempre trabalhem sempre na metodologia do tentativa e erro, do errar rápido, né? Aprender, sempre evoluir com o produto que vocês estão desenvolvendo e nunca parem, né, com essa inovação. Nunca parem de avançar com seja a empresa que vocês estão criando, sejam produtos e serviços que vocês estão desenvolvendo dentro das empresas de vocês, mas sempre se comuniquem o melhor possível com os seus usuários, com os seus consumidores, clientes, etc., e entendam, né, o que eles estão precisando para poder resolver os problemas, porque tudo que a gente está falando aqui é sempre nessa linha, né? A gente existe para resolver esses problemas. É essa entrega, este é o nosso grande serviço. Obrigada, Taiguara. E a gente viu aí na fala de Taiguara que lá, né, eles já trabalham como se uma espécie de hub. Eles já têm todo o processo montadinho, né? Ele tem aquela startup, que é aquele empreendedor que está lá pensando, ele tem a grande corporação que, de fato, é o jornal. Então, assim, a gente percebe na fala dele que já tem o hub, né, todo montadinho lá. E aí, eu queria falar um pouquinho, Johnny, falar um pouquinho do que você acha como o que seria o hub ideal. Essa é uma pergunta não seria fácil de responder, né? A gente pode falar num mundo assim utópico, mas uma fala de Taiguara que me chamou muita atenção foi essa questão de muita gente não saber lidar com um cadastro ou alguma coisa. Tem muita gente que ainda não confia nem em colocar o cartão de crédito em uma página na internet. E quando a gente está trabalhando num ambiente assim, de inovação, a gente trabalha no ambiente e acha tudo lindo, comunidades, todo mundo feliz, startup, negócios inovadores, e isso, aquilo, outro, tal.
Só que isso é uma realidade para poucos. Isso é uma realidade para poucos, a gente vive, essa bolha vem crescendo, mas quando a gente vai para a grande maioria da população, que não tem acesso a nenhum tipo de informação como essa, que não tem acesso a nada disso, sabe? Recentemente, a gente precisou fazer algumas oficinas em alguns lugares, onde a gente teve que fazer uma oficina de como baixar o Google Meet, instalar o Google Meet e você acessar o Google Meet no celular, para levar conhecimento para uma comunidade em vulnerabilidade, né? Levar informações básicas para a gente, para pessoas que não tinham esse tipo de informação. Então, quando a gente trata a ideia de um hub ideal, seria um hub que realmente fizesse esse trabalho de impacto. Esse hub que realmente levasse toda essa informação, tudo isso que a gente vem dialogando aqui de uma maneira muito simples e natural, para pessoas que não sabem exatamente o que é, de maneira muito direta e associativa. Pô, muito massa essa ideia do futebol, sabe? Muita gente assiste futebol, vamos pegar o público do futebol e aproximar desse ambiente de tecnologia. Vamos ver como é que a gente pode, de maneira associativa, ensinar as pessoas como a gente muda a maneira de pensar e minimamente mas melhorar a maneira de como a gente se comporta em relação a essa integração social a esse mundo da tecnologia. Esse trabalho de como você fazer essa junção do analógico para o digital é um trabalho extremamente importante e perigoso se não for feito da melhor maneira possível, sabe? Porque às vezes a gente quer atender a certas pessoas assim, e às vezes leva informações tão difíceis que às vezes afasta mais do que aproxima. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala em conexões e quando a gente fala em se aproximar e em expandir tudo isso que a gente vem conversando aqui para a sociedade em geral. A gente tem que ter esse cuidado de como levar essa informação. E como eu falei no começo, né, o Hub ele tem essa tecla SAP de tradução. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, né, da cultura daquela região, do comportamento daquela região, da tradição daquela região, de como, de fato, aquele lugar onde a gente vai realmente impactar, como é que ele funciona. E que a gente não atropele nada, não ultrapasse nada, que a gente tenha esse cuidado, né, esse tato na hora de comunicar alguma coisa que a gente precise. Né? E quando a gente fala de um Hub ideal, assim, na minha cabeça, é como a gente trabalhar da melhor maneira para atingir aquele público da melhor forma. Sabe, que realmente a gente leve impacto, né, que a gente leve realmente todo esse benefício, tudo isso, toda essa coisa boa que a gente fala aqui de inovação, negócios inovadores, empreendimentos que vão ser escaláveis, que vão virar unicórnios, poxa, mas assim, tem muitas camadas ainda que precisam ser atingidas, tem milhões de maneiras de a gente encontrar esse jeitinho certo de fazer essas coisas. Então, o Hub ele vai entender, traduzir e levar as informações da melhor maneira possível para aquele lugar, para aquelas pessoas. Fabiana, fala um pouquinho aí para a gente da tua ideia. Eu acredito que é uma pergunta, Ivana, muito que causa reflexão, né? Poxa, o que seria o mundo ideal, Renan? O que seria o mundo ideal, né? Assim, você pensar no hub de inovação, modelo ideal. Eu acho que tem, como diz aqui na Paraíba, tem muito pano para as mangas, sabe? Porque eu acredito muito no propósito, sabe, Renan? Eu acredito muito no propósito. Eu acho que quando os atores do ecossistema, os atores do hub, a academia, temos aí acadêmicos aqui, professores das universidades, temos a própria instituição, a organização não governamental, a organização sem fins lucrativos, temos a Federação das Indústrias, e temos a startup, e temos a comunidade. E aquela comunidade que espera, sabe? Espera a solução. Aquela comunidade que ânsia pela solução, ânsia por aquele produto, seja um produto ou um serviço, enfim. Mas é uma pergunta que deixa uma reflexão de acreditar que, eu acredito, que quando você vai com um propósito comum, o propósito da ajuda mútua, o propósito da conexão, eu vou entrar naquele hub de inovação realmente para fazer a conexão do resultado, a conexão de chegar a ter o PIB, o famoso PIB, a geração de renda,
do produto chegar na ponta. Porque quando você entra para o hub de inovação com o interesse de você... Aí a gente falou agora há pouco de inovação aberta, né? A inovação, ela já, o nome já por si só já fala, né? Inovação aberta, o compartilhamento, de você compartilhar algo no mundo, nesse universo tão corporativo. Então, é a quebra cultural. Eu acho que existem, como o próprio colega falou, muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser amadurecida, muitas culturas a serem quebradas, né? Eu acho que trazer esse evento, como a própria Campus, trazer um evento aqui dessa grandiosidade que é aqui numa cidadezinha do interior, você que está me assistindo aí, você está aqui numa cidadezinha do interior da Paraíba, mas uma cidadezinha com um potencial tecnológico extraordinário, que não perde para grandes metrópoles aí, professor, não perde não, não perde não. Então, assim, eu acredito muito que o modelo ideal do Hub de inovação é o modelo quando todos os atores têm um propósito comum, o propósito da colaboração, o propósito da entrega, aquela entrega bem feita, para que quem tem lá na ponta, está lá na ponta, seja a startup, a comunidade, o empreendedor, ele receber essa entrega, como expertise da universidade, como expertise da instituição, como Senai, Sebrae, IEL. Enfim, então eu acredito muito no propósito, Ivana, e eu sou digamos assim, uma atriz, né, que colabora com isso, cumprindo com a minha missão institucional e pessoal. Tenho uma missão pessoal muito forte, que é a missão da ajuda, de poder contribuir diante de todo o investimento que estou fazendo na minha educação, nos meus propósitos, nos meus princípios. Então, eu tenho uma missão aqui, que é poder contribuir com o meu conhecimento, para chegar na ponta algum resultado. Então, eu acredito que é uma pergunta bem reflexiva, viu? Dá para você refletir muito. Mas aí, pelas suas palavras, a gente percebe a questão um pouco também do que Johnny falou, né? É sentir o que a comunidade, é sentir o que a cidade tem, né? Uma carência, o que é que a comunidade está querendo trabalhar, né? Que a gente está, inclusive aqui em Campina Grande, a gente está com a questão das artes midiáticas, né? Nós fomos cidade da Unesco, por conta justamente disso, porque a gente percebeu que Campina Grande tinha esse fomento de trabalhar essa criatividade baseada na inovação, né? Então, assim, é o início de um processo de aculturamento das pessoas, e aí a gente começa a construir o Hub. Tá, agora, rapidinho, o que seria Hub? O que é que você aconselharia para empreendedores que querem montar um Hub, né? Aí fazer essa conexão com tudo aquilo que a gente falou aqui. Bom, acho que reforçando exatamente as suas palavras, né? A gente precisa olhar para os problemas, né? E sempre aquele olhar, obviamente, em um primeiro momento ele é contemplativo, mas depois ele precisa ser resolutivo, né? A gente observa, muitas vezes, eu acho isso muito interessante, quem vem de fora, né, com um olhar externo, acaba percebendo coisas que se tornaram tão comuns, né, enfim, enraizam-se na nossa cultura ali, que a gente não consegue mais... enfim, a gente percebe, mas se tornou algo do nosso dia a dia, e a gente, enfim, vê aquilo ali como algo comum, né? Tenho certeza que Johnny, circulando pela cidade, ele vai perceber, né, problemas da cidade que muitas vezes a gente passa, vê e acha normal, mas existe algo ali, né, e algo que a inovação pode trazer resultados, pode resolver problemas, pode oferecer um serviço que ninguém ofereceu ainda, né? Enfim, a gente tem uma festa tradicional de São João que é feita há 37 anos, enfim, menos esse período de pandemia, e que é feita da mesma forma, com pequenas mudanças e tudo mais, inclusive a mudança de se fazer enquanto licitação e tudo mais, mas é uma festa que é realizada da mesma forma. Existe algo que o empreendedor, existe algo que a tecnologia pode oferecer de diferente
para esse evento que é conhecido internacionalmente? Existe algo que você, enquanto empreendedor, consegue oferecer para pensar em como despoluir o açude velho? Você consegue ver na sua cidade, você consegue ver no seu bairro, ou você consegue ver na sua escola, na sua universidade, né, o comportamento de pessoas que percebem, né, ou que, enfim, vivenciam aquele problema e muitas vezes não percebem ou acham que aquilo, né, faz parte mesmo do dia a dia e está lá e eu vou conviver com aquilo da forma como está, né? Então, assim, tenham sempre esse olhar, né? Na verdade, esse é o diferencial de qualquer empreendedor, de qualquer hub de inovação, né? Não procurem criar um problema para depois vender a solução, né? Não é esse o caminho, né? Então, enxerguem esse problema e tentem oferecer, né, pensar a solução para esse problema e estejam sempre adequando, adaptando e ouvindo as pessoas, isso é o principal, né? Ouvindo as pessoas, entendendo por que a sua solução não é a perfeita, não é a ideal, né? Nunca chegue também com essa mentalidade de eu estou oferecendo o produto ideal, mas você não sabe usar, né? Então, precisamos ensinar a todos que estamos aqui, né, para oferecer estas soluções e comunicar melhor as nossas soluções e contem sempre, podem ter certeza, né, estamos iniciando na Rede Paraíba todo esse novo ecossistema que a gente pretende desenvolver, contem conosco, né, em parcerias, ou seja, formais ou informais, mas contem com nossa ajuda, contem com nosso apoio, podem ter certeza. Gente, chegou ao fim nosso painel. Queria agradecer aí a Taiguara pela disponibilidade, a Johnny, que veio lá de Caruaru para falar um pouquinho para a gente da experiência dele, a Fabiana, que está sempre conosco, né, trabalhando aí no fomento desses cenários, desses hubs, né, Fabiana? Então, foi um prazer fazer esse painel com vocês. Gente, estamos à disposição de vocês, os meninos vão estar por aqui também. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, depois a gente conversa nos corredores. Muito obrigada, pessoal. Salva de palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado. Como eu falei, os painéis se conectam, não é verdade? Vamos tirar uma foto, podem tirar foto, fiquem à vontade. Podem se juntar aí. Os painéis se conectam, por mais que a gente vai falar de hubs de inovação, a gente vai estar falando de